O próprio Vanderlei Luxemburgo deu um prazo de 10 jogos para organizar e dar um padrão para o time do Corinthians. Essa promessa foi feita durante um protesto da torcida depois do primeiro jogo dele no comando do time, que acabou em derrota por 2-1 para o Del Valle, e 10 jogos depois os números são preocupantes. São só 2 vitórias, um aproveitamento de 30% e o número de gols sofridos supera o dobro dos que a equipe dele fez. Falando em gols sofridos, o 3-0 para o Independente Del Valle representa a maior derrota da história do Corinthians na Libertadores, igualando outros 3 jogos, mas há mais de 20 anos que eles aconteceram. Foi o 3-0 para o Cruz Azul, o Cerro Porteño em 99 e o Grêmio em 96. A primeira e até então única vez que o Corinthians tinha caído na fase de grupos da Libertadores foi há 46 anos, em 1977. Pela pontuação do Grupo E, o Corinthians tem que tomar cuidado para não ficar de fora da Copa Sul-Americana, até porque o próximo jogo é em casa contra o Liverpool de Montevidéu, e só uma vitória ou pelo menos um empate conseguem garantir o Corinthians ainda na Sul-Americana. O que joga a favor do Corinthians, sei que alguma coisa joga a favor do Corinthians do Luxemburgo nesse momento, é que desde aquela derrota por 2-1 para o Independente Del Valle em casa, o Corinthians não perdeu mais na Neoquímica Arena. São 2 jogos com 2 empates, 6 gols marcados e 2 só sofridos. O que mais preocupa a todo e qualquer torcedor do Corinthians é que o último gol marcado fora de casa, eu não tô nem falando de vencer, mas o último gol marcado fora de casa, o Luxemburgo nem estava no comando do Corinthians, era o Danilo ainda no clássico contra o Palmeiras, e um detalhe, o gol foi contra, marcado pelo Piquerez. De lá pra cá o Corinthians só conseguiu arrancar um empate contra o Argentinos Júnior, obviamente pelo placar de 0-0, e nos outros 5 jogos, mais do que as derrotas, o Corinthians conseguiu sofrer 11 gols. Mas por mais que o aproveitamento como visitante com o Vanderlei Luxemburgo seja patético, de 5,5%, isso não é algo que se resume só a ele em 2023. Desde o início do ano, o Corinthians só ganhou 2 jogos fora de casa. Foram 4 empates e 10 derrotas, um aproveitamento de 20% quando não joga na Neoquímica Arena. Mas se a gente quiser voltar um pouquinho mais ainda, em 2022, o Corinthians, adivinha, também tinha problemas jogando fora de casa. Foram 13 derrotas, 14 empates e só 9 vitórias em 36 jogos, o que deu ao Corinthians um aproveitamento inferior aos 40%. Desde que o Luxemburgo estreou, 18 jogadores já foram testados no time titular e só 2 fizeram os 11 jogos com ele. Eu tô falando do Murilo, o zagueiro, e também o Roger Guedes, que é o atacante, a grande sensação do Corinthians nessa temporada. Mas e o Yuri Alberto? Será que ele tem cadeira cativa com o Vanderlei Luxemburgo? Ele não fez os 11 jogos, mas fez 10 como titular do Corinthians. Ele ficou no banco só uma vez, porque tava num jejum gigantesco, o Vanderlei tinha acabado de chegar e queria mandar um recado principalmente para os medalhões do elenco. Só que fato é que o Yuri Alberto quebrou aquele jejum contra o Fortaleza, eram 10 jogos sem marcar, e agora de novo, o Yuri Alberto não marca há um mês, já são 9 jogos que o atacante do Corinthians, o camisa 9, aquele jogador que o Corinthians fez uma engenharia financeira gigantesca para contratar em definitivo, não consegue fazer um golzinho sequer. O Luxemburgo já testou 6 formações diferentes no Corinthians, as únicas 2 que foram testadas pelo menos 3 vezes foram o 4-4-2, que inclusive foi com essa formação que o Corinthians venceu a sua primeira partida sob o comando dele, um 2-0 contra o Fluminense jogando na Neoquímica Arena, e claro, o 3-5-2, que foi a formação responsável, inclusive eu fiz um vídeo a respeito disso no canal, que conseguiu garantir a virada do Corinthians, ou pelo menos a vitória do Corinthians, e assim a classificação nos pênaltis contra o Galo. Se a gente for parar pra pensar, e nem precisa se esforçar muito, o estilo de jogo do Fernando Diniz, do Fluminense, não é muito mais próximo do estilo de jogo do Independente Del Valle? Então por que será que o Luxemburgo não repetiu aquela linha de 4 que sim, impôs dificuldades pro Fluminense jogando na Neoquímica Arena? Ele resolveu se apegar àquela formação que deu certo, do melhor jogo do ano, e tomou um baile do Del Valle. E agora, com essas 2 derrotas consecutivas pro América Mineiro e pro Independente Del Valle, se a gente for seguir o padrão do Luxemburgo, que é justamente não ter absolutamente padrão nenhum, a tendência é que ele mude a formação pro próximo jogo. E sendo bem sincero, isso só demonstra pra mim que ele não tem convicção nenhuma no trabalho que ele tá desenvolvendo. O Corinthians precisa começar a se preocupar com a zona de rebaixamento. O jogo contra o Cuiabá é um confronto direto e não adianta o Luxemburgo vir e fazer promessa de que em 10 jogos o time vai melhorar. Até agora não tem padrão nenhum e eu quero ouvir sua opinião. Então deixa ela aqui nos comentários, deixa seu like se você curtiu, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações.